Meus irmãos, antes de eu compartilhar ou fazer algum comentário, eu quero com os irmãos ouvir o nosso maravilhoso, nosso grandioso, nosso bondoso e nosso eterno Salvador Jesus Cristo. O que é que Jesus está dizendo aqui para nós agora? Você está querendo ouvir Jesus? Então vamos ouvir Jesus agora, Jesus Cristo. Porque o Sermão da Montanha é uma pregação de Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos não pensam diferente, né? Aqui é um sermão do monte, Jesus pregando. Então é só você, se você quer ouvir Jesus, abra aqui no Sermão do Monte e você vai ouvir Jesus falando para você. E é o que nós vamos ouvir aqui agora, é um trecho da mensagem do Sermão do Monte e vamos considerar alguns pontos aqui do que Jesus está falando, né? Aí nós falamos sobre leis espirituais. Não se lembra, quarta-feira nós falamos sobre leis espirituais. Essas leis nós podemos chamar também de princípios espirituais, porque tem que haver princípio, né? Tem que haver princípio na igreja, tem que haver princípios na família, tem que haver princípios na sociedade, nos relacionamentos. Se não houver princípio como base para os nossos relacionamentos, é tudo muito complicado, né? A gente vai, de repente, querer fazer o que acha certo, mas o que a gente acha certo não é sempre o que é de fato certo. Então, nós temos que seguir princípios. E a Bíblia está cheia deles. Muitos princípios na palavra de Deus, muitas leis espirituais. E uma lei espiritual, um princípio espiritual, ele não é uma coisa solta. Eu vou cumprir esse princípio e acabou, só isso. Não é, irmãos. Um princípio espiritual, uma lei espiritual, ela tem sempre um retorno. Ela tem sempre uma recompensa, de alguma forma. Não é que seja esse o propósito, o objetivo, ou a motivação de você cumprir um princípio, porque você vai ter um retorno. Mas isso é automático, isso é normal. Tanto que quando você pega aqui o começo do sermão da montanha, que são as bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, e eu peço, irmãos, que fiquem muito atentos nisso, porque você vai ver ali os porquês, né? Tem vários porquês no início aí, no sermão da montanha. Nós contamos aqui 9 porquês, né? O porquê aqui é sem acento, ele é uma conjunção coordenativa. Porque, pois, ou que. Então, ele está indicando uma causa, tá certo? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente lê o Sermão da Montanha, e mais especificamente as bem-aventuranças. Vamos ver ali que tem uma causa, tá certo? E é isso que a gente vai ver. Eu gostaria que a gente ficasse atento nesses porquês aqui. Por quê? Eu devo ser humilde, por quê? Eu devo ser misericordioso, por quê? Eu devo ser manso, por quê? Aí ele vai dizer, certo? Então vamos lá. Abra aí, se é que você não abriu ainda, no capítulo 5 de Mateus. Começa aí o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Há quem diga, e fica mais ou menos aqui claro, que Jesus está pregando esse sermão para os discípulos e não para a multidão. Ele se afasta com os discípulos, sobe no monte, começa a ensinar. Aqui ele começa dizendo exatamente isso, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, está falando aqui que os discípulos se aproximaram e não a multidão.
Então vamos ler até o versículo 12 inicialmente. Mateus 5, de 1 ao 12. Vamos repetir o versículo primeiro e continuar. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se com os seus discípulos, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, importante essa expressão aqui, abrindo a boca, alguém pode achar mais claro que Jesus tinha que falar abrindo a boca, mas aqui quando ele usa esse termo, abrindo a sua boca, ele está dizendo que Jesus começou a falar de forma bem audível, alto, para que todos pudessem entender. Então, falando alto, Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres, e aqui na minha tradução é os pobres em espírito, na maioria das traduções é o pobre de espírito, mas aqui fala os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, vê o primeiro porquê aí, né? Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Verso 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas que viveram antes de você, antes de mim, antes de nós, eles sofreram muitas dificuldades e perseguições por causa do Evangelho, pela fé que eles defenderam. Importante a gente enfatizar isso, porque às vezes cometemos aquele erro de achar que só nós sofremos, né? Que a luta é só nossa, que nós somos as pessoas que mais sofrem nesse mundo, né? Ninguém sofre como a gente. Na verdade, ele está deixando claro aqui que essas lutas e tribulações que nós enfrentamos, elas virão de uma forma, a graça de Deus, a recompensa que teremos no Senhor é pela perseverança, e aí ele está dizendo que os que vieram antes de nós também passaram por isso e perseveraram e alcançaram a vitória que nós comentamos aqui no domingo à noite, que os irmãos devem se lembrar, né? Aquela vitória final lá em Apocalipse 21. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por este ensinamento maravilhoso, por todo o sermão da montanha. Estaremos aqui estudando, tentando aprender muito mais algo do Senhor. Pedimos que o Senhor também abra o nosso entendimento, que o Senhor traga a revelação, a tua palavra revelada no nosso coração. Abrimos o nosso coração para isso, para tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado pela oportunidade riquíssima que o Senhor nos dá. E, Pai, pedimos a tua orientação nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Fique aí com a Bíblia aberta, no Sermão da Montanha e nas Bem-aventuranças.
Primeiro princípio, irmãos, aqui, que nós destacamos, não é que sejam só esses que a gente vai falar, existem outros também aqui, mas o primeiro que nós destacamos foi o princípio da humildade. O princípio da humildade está aí nos dois versículos, o versículo 3 e o versículo 5. Aí há um princípio, o princípio da humildade, que é extremamente interessante, importante para nós. É uma qualidade do Filho de Deus, porque foi uma característica bastante observada na pessoa do próprio Jesus Cristo. Então, por exemplo, quando você abre lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, me parece, em diante, o texto vai dizer que o Senhor ocultou a mensagem aos nobres e entendidos e revelou aos pequeninos, aos pequenos. E ele diz ali: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está falando, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é lindo de ouvir, porque Jesus está dizendo que ele, o próprio Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, a maior autoridade, claro, do céu e da terra, era humilde. E você pode observar isso na vida de Jesus aqui, quando ele viveu aqui. Jesus demonstrou sempre humildade. Ele escolheu a menor cidade, mais inexpressiva, para nascer, que era Belém, cidade de ovelhas. Ali era uma cidade conhecida pelos pastores de ovelhas, que guardavam ovelhas, era um lugar simples. Jesus não achou um hotel, uma pousada, um lugar luxuoso. Ele nasceu em uma manjedoura. E ele cresce em uma cidade também desprezível, que era Nazaré. Lembra de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era como se fosse um lugar dos piores. Jesus cresceu ali. E ele fala aqui o seguinte: aprender de mim que sou manso e humilde, mas humilde de coração. Ou seja, a humildade de Jesus era na sua essência. Então, esse é um princípio, uma lei espiritual, o princípio da humildade. Por que é importante ser humilde? Aí é que vem o porquê. E eu quero que você guarde bem isso. Observe os dois versículos. O versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu já falei até para os irmãos em algum momento na igreja sobre esse pobre de espírito, ou pobre em espírito. Há uma conotação na nossa sociedade que o pobre de espírito é uma pessoa infeliz, que não tem a graça de Deus. Então, esse é um pobre de espírito, né? É uma pessoa sem graça. Mas no contexto aqui não tem nada a ver com isso. O contexto aqui está dizendo que é aquela pessoa que depende de Deus, que não é autossuficiente, que não acha que já está pleno, que já tem tudo que precisa da parte de Deus. Não, ele é uma pessoa que carece de Deus, carente, necessitada, desesperadamente, Senhor. Então, esse, diz a Bíblia, que dele é o reino dos céus, porque ele é uma pessoa que depende de Deus e não de si mesmo. Estava agora à tarde estudando sobre a questão da mensagem do Evangelho, e é maravilhoso quando você começa a ver toda a mensagem do Evangelho e como nós estávamos perdidos nos nossos pecados, como o mundo está perdido nos seus pecados,
E aí vem Jesus e paga o preço, morre a nossa morte. Então, eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui nesse encontro, servindo a Deus, adorando a Deus, porque Cristo pagou o preço. Então tem que haver esse reconhecimento, que não é a nossa obra, mas foi a obra de Cristo. Não é o meu esforço, foi o esforço de Cristo. Eu apenas vou me esforçar para caminhar na sua presença, para manter-me fiel a Ele nesse mundo difícil que a gente vive. Mas o problema maior já foi resolvido, né? Então, é esse humilde, é esse depender de Deus, essa pobreza. Porque eu tenho que entender que, humanamente falando, eu sou pobre. A minha riqueza está na graça de Deus que habita em mim. Entendeu, irmãos? E aí o outro versículo que fala também sobre a humildade é o versículo 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E aí você pode fazer um link com o versículo 3. Herdarão o reino dos céus. E essa terra aqui não é necessariamente a terra que a gente está habitando, né? O próprio texto, o texto de Apocalipse, desculpa. Apocalipse diz, eis que faço, o capítulo 21 de Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Então, quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra, está falando de uma restauração de tudo que foi deteriorado pelo pecado. Então, esse novo céu e nova terra, quando ele diz aqui, herdarão a terra, está falando da nova terra que o Senhor, de fato, nos dará. Então, primeiro princípio que você guardasse aí é o princípio da humildade. Por quê? Porque você não vai ser humilde em vão, ou ser humilde e só isso, por acaso. Você herdará o reino de Deus. O reino de Deus é dos humildes, não dos arrogantes. Entendeu? É dos pequenos e não daqueles que se acham grandes. Jesus Cristo não veio para os perfeitos. Ele veio para aqueles que entendem, que dependem dele. Primeiro ponto. O segundo princípio, que a gente vai ver aí, está no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Por que eu sou bem-aventurado quando sou misericordioso? Porque alcançarei misericórdia. Então, é aquela lei, né, da semeadura. Você planta humildade, misericórdia, e isso vai acontecer naturalmente, né? Esse retorno da misericórdia na sua vida. O contrário daquele que planta vento, vai colher tempestade, né? Aquela pessoa que trata mal, que não usa de misericórdia. A Bíblia está cheia de informações sobre isso, de exemplos. O Eclesiastes, lá Salomão falando para Eclesiastes, ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo acharás. O que é isso? Então, você atende alguém, você ajuda alguém, você estende a mão, você usa de misericórdia, lá na frente isso vai acontecer com você também. Mais uma vez eu lembro que não é essa a motivação da gente. Você tem que fazer sem esperar recompensa nem nada. Até bom quando você não... A Bíblia diz que quando alguém não pode te recompensar, é melhor do que quando te recompensa. Porque se alguém não pode recompensar você, Deus vai te recompensar no lugar de alguém, desse alguém. Mas é natural, irmãos. É natural. Natural. Você é misericordioso, você alcança misericórdia da parte de Deus, principalmente. Porque Deus contempla o seu coração. Né? Ninguém serve a Deus em vão. Deus é se existe alguém justo, claro que Deus, né, é um atributo de Deus, é a justiça. Então, nesse mundo tem pessoas que procuram praticar justiça, mas Deus é um Deus justo para todos. Então, o segundo princípio é esse, a misericórdia.
Aí nós falamos aqui, queria só lembrar para os irmãos, e eu vou trazer novamente essas frases. A gente falou sobre o legal, o que é legal e o que é moral. Vocês se lembram disso, na quarta-feira passada. Então, existe o legal e o moral. E nem sempre aquilo que é legal é efetivamente moral. E aí a gente colocou aqui três coisas. Quando o legal é moral, a ordem e desenvolvimento, a ordem e progresso. Quando o legal é moral. Então, quando uma sociedade, quando um governo, ele age de forma legal e moral, as coisas são abençoadas, tem desenvolvimento. Agora, quando o legal é imoral, o que acontece? Qual é o resultado disso? A corrupção. É legal, mas não é moral. As leis do nosso país, elas são, já está dizendo, é legal, é uma lei, mas será que todas elas são moral? Né? São justas? A distribuição de renda do Brasil, os salários que se pagam, né? O salário de um policial, o salário de um professor e o salário de um jogador de futebol, é legal. Né? O salário dos nossos políticos, as verbas de gabinete, tudo é legal, mas será que é moral? Então, o legal sem moral, ele atrai a corrupção. E o terceiro, quando o moral é ilegal, ou seja, quando aquilo que é moral é proibido, aí vem a perseguição. E aí a gente deu até aquele exemplo de alguns países que o evangelho é proibido. Né? No início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, o evangelho, pregar o evangelho foi proibido. Então, é algo moral, ou se existe algo de moral, o evangelho está em primeiro lugar da moralidade, mas que é, para as autoridades, ilegal. Né? E aí, o que é que vem? A perseguição. Bom, voltando para o texto, misericordioso, nós temos um exemplo na Bíblia de uma ação que foi uma ação ilegal, mas que foi uma das ações mais morais que a gente pode entender aqui como misericórdia e como o Senhor valorizou esse ato aqui. Jesus deu esse exemplo de misericórdia. Foi justamente do bom samaritano. Por que eu estou dizendo que a ação do bom samaritano era uma ação ilegal? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então, para as autoridades samaritanas, aquele homem fez algo ilegal. Ele não podia atender um judeu, ele tinha que atender os samaritanos, os irmãos. Mas aquele homem quebrou um protocolo. Ele atendeu um estrangeiro que era inimigo da sua nação. Logo, aos olhos da legalidade, ele cometeu um erro, mas foi um exemplo de moralidade e de misericórdia que Jesus enaltece aqui. Então, às vezes, aquilo que é ilegal é moral, e o que é moral nem sempre é legal. Vocês, irmãos, estão entendendo, mas acho que está claro isso aí. Qualquer coisa, depois você pode tirar a dúvida comigo mesmo. Então, esse registro está lá em Lucas 10, não precisa você abrir, mas você pode depois ver, Lucas 10, 37, falando da atitude do bom samaritano. Esse é um princípio, o princípio da misericórdia. E aí ele vai dizer, por que eu devo ser misericordioso? Porque eu vou ser contemplado também por misericórdia. Vamos para o terceiro. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que seria ser limpo de coração, irmãos? Há 2 salmos, também não precisa você ler agora, mas depois você pode olhar,
é o Salmo 15 e o Salmo 24. Eles são muito parecidos, são salmos pequenos, mas são salmos muito parecidos, o conteúdo deles, Salmo 15 e o Salmo 24. Esses salmos, eles vão falar, vão dar um foco no coração limpo. E ele vai dizer ali que quem tem um coração limpo é bem-aventurado, porque habitarão com Deus. E ele pergunta lá, quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará em sua casa? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, coração puro é um coração que busca santidade, é um coração desprovido de maldade, de inveja, de cobiça, sentimentos tão prejudiciais no relacionamento horizontal entre as pessoas e no próprio relacionamento com Deus, principalmente, né? Porque o texto vai dizer aqui que aquele que é limpo de coração, ele verá Deus. Ou seja, não tem como eu estar diante de Deus se o meu coração não é limpo, porque Deus é limpo. Então, eu sou um ser espiritual. O homem é um ser espiritual, a mulher, o ser humano é um ser espiritual, porque tem um espírito. E esse espírito nosso se comunica com o Espírito de Deus. Tem comunhão com o Espírito de Deus. Então, a natureza do homem, ela tem que buscar sempre a natureza de Deus, para que haja essa identificação do ser criado por Deus com o Criador. E foi isso que nós perdemos quando o homem pecou. Essa identidade. Entende? O homem se corrompe e ele se afasta de Deus por isso. Por que o homem saiu do jardim do Éden? Porque ele perdeu a identidade de filho, né? A identidade de semelhança, imagem e semelhança de Deus. Quando Cristo vem fazer esse trabalho de resgate, de reconciliar o homem com Deus. E é nesse processo de reconciliação que o que a Bíblia chama de conversão, de novo nascimento, é para que nós voltemos àquela posição que tínhamos antes, de pureza, de santidade, de ter um foco nas coisas espirituais, em Deus, não no mundo pecaminoso, corrupto que a gente vive. Então, o coração limpo de coração, está falando de santificação. E aí a gente pode ler lá em Hebreus capítulo 12, aquele versículo tão conhecido nosso, Hebreus 12, versículo 14. Você pode marcar aí. O que é que está escrito lá? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que o texto está dizendo aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles estarão diante de Deus. E aí o texto lá de Hebreus vai dizer exatamente isso. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a santificação, meus irmãos, é um princípio. Eu dependo dela para ver Deus, para estar com Deus. É uma lei espiritual. Quando essa lei é quebrada, quando esse pacto é quebrado, então vou sofrer as consequências disso. As pessoas às vezes brincam com a santificação, brincam com a santidade. Deus é santo, e a gente viu isso aqui há algum tempo já nos cultos online, sobre os atributos de Deus, e a gente viu que a santificação é o principal atributo de Deus. Os querubins, eles estavam ali, aliás, os serafins iam dentro do santo, santo é o Senhor. Eles davam toda aquela ênfase à santidade de Deus. Então, meus amados irmãos, aí está o princípio ou a lei da santificação, que a santificação não é uma condição, ou uma opção, desculpa. Não é uma opção, eu devo ser santo, mas é uma condição.
É uma condição para você ver a Deus, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aí vamos para a quarta e última lei aqui por hoje, né? A quarta está no versículo 13. Vamos pular um pouquinho aí. Ele diz aqui: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é um texto tão conhecido nosso, mas aqui tem uma lei importantíssima, um princípio importantíssimo, é o princípio da testemunha. Essa palavra testemunha é muito pesada, irmãos, muito sério, muito importante. As pessoas brincam com isso. Ser testemunha de Jesus, testemunha de Jeová, testemunha de Yahvé, testemunha de Deus. O que é uma testemunha? Uma testemunha. A testemunha hoje, a gente pode não ter o entendimento que essas pessoas tinham aqui. Já falamos sobre isso. Mas lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8, Jesus nos dá um mandamento. Ele diz ali em Atos 1, 8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Serei minhas testemunhas, ou seja, testemunha ali, meus irmãos, a palavra testemunha significa mártir. É eu estar disposto a morrer por Cristo. Será que a gente tem esse entendimento quando até se intitula testemunha? A testemunha ela não pode voltar atrás, a testemunha ela não pode mentir. A testemunha ela tem que estar comprometida com a verdade que ela está defendendo. Ela não pode ser uma testemunha falsa. Infelizmente, a Bíblia fala dos falsos profetas, né? Que são falsas testemunhas. Mas é muito sério isso. Até diante dos tribunais, quando você vai testemunhar para alguém, a primeira coisa que o juiz vai falar com você é que ali você tem que falar a verdade, né? E às vezes as pessoas mentem, infelizmente, e até passa, mas diante de Deus não. Deus conhece o coração, a mente de todos nós. Então, aqui ele está dizendo que nós vamos ser testemunhas, mas qual é o objetivo de ser uma testemunha aqui? Por que defender essa lei? Aí está exatamente no versículo de número 16. A força da testemunha. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o mundo vai ver as suas obras e vai glorificar Deus por você. Isso é tão importante, amados, que quando você lê lá aquela lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, aí ali vem a relação dos heróis da fé, aí vai passar lá pelo Antigo Testamento, por Abraão, por todos aqueles homens, né, que a gente conhece, Moisés, Davi e tal. E aí ele vai, quando ele resume dizendo o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno. Então, o mundo não é digno das testemunhas de Jesus Cristo.
dos homens e mulheres piedosos, santos, separados, testemunhas do Senhor, que não pactuam com o mal, com o erro, com a idolatria, com a mentira, com o engodo, com o sofisma, né? São homens e mulheres que têm uma honra a ser defendida e fazem isso com todas as suas forças. Defesa do Evangelho é isso. Entendeu? Então, o Pai Nosso, por exemplo, ele vai dizer, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. De que forma? Através da minha vida. O mundo tem que ver em mim o reflexo da santidade de Deus. Então, para que olhem para você e glorifiquem a Deus. Não é para glorificar a mim, nem ao irmão, nem a minha denominação, mas é glorificar a Deus. Aquele é um homem honrado, aquela é uma mulher honrada. Ali serve a Deus. Que coisa maravilhosa. Como eu faço para ser assim? O que eu poderia fazer para... Né? Então, pessoas que têm um legado de honra para Deus. Então, esse é o resultado de você defender o princípio da testemunha do Senhor. Essa lei, testemunha, esse mandamento que Jesus nos dá. Então, esse é a quarta lei que a gente viu aí. E para fechar, número 5, é a lei da fidelidade às Escrituras. Eu quero ler com você o versículo 19. O que é ser fiel às Escrituras? Diz aqui, ó. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você quer ser chamado grande, considerado grande no reino dos céus, importante no reino dos céus? Guarde a palavra. Seja fiel à palavra. É muito perigoso, meus irmãos, ensinarmos segundo as nossas interpretações. A Bíblia ela é auto-interpretável, ela se interpreta. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que saber o que realmente o texto está falando. O que o texto quer dizer? Para não começar a criar doutrinas, porque as seitas que estão aí no mundo, elas tomaram como base algum texto bíblico isolado para montar uma doutrina, uma heresia. Né? Então a gente vê aí muitas coisas, muitos evangelhos melhorados. As pessoas procuram dar uma arrumada, dar uma melhorada para adaptar. O evangelho não é adaptável. O evangelho é uma verdade só. Então, é condenável quando nós alteramos o que está escrito na palavra de Deus. Não é tão prazeroso, né, para muita gente o evangelho. Ele é duro, às vezes. Jesus Cristo, certa feita, estava falando e alguém disse para ele assim: Senhor, o pessoal está indo embora. Tua palavra está muito dura. Mas Jesus não mudou o discurso porque as pessoas estavam indo embora. Ele falou o seguinte: vocês também não querem ir? E aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Era difícil ouvir João Batista. Era difícil ouvir Pedro e até Paulo, né? Porque eles defendiam o evangelho. Me lembro, só para concluir, o profeta Elias. Né? Elias era o terror de Acabe. Quando Elias se aproximava, Acabe tremia nas bases. Né? E aí, aquele episódio lá da seca, quando ele se apresenta a Acabe diz: você é o perturbador de Israel. Ele disse: não, o perturbador de Israel é você. Ele confrontou uma autoridade, mas ele falou justamente da parte de Deus aquilo ali.
né? E ele não falava o que agradava ao rei, podia falar para agradar, mas ele falava a verdade de Deus. Então, muitas pessoas estão querendo falar aquilo que agrada, que massageia o ego, que agrada as pessoas. Mas, meus irmãos, o evangelho, ele não é adaptável. O evangelho é o evangelho. Então, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos e ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, nós temos aí, primeira lei, primeiro princípio da humildade. Segundo, princípio da misericórdia. Terceiro, da santificação. Quarto, testemunha. E quinto, fidelidade às Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo diz assim, ensina essa palavra, passa ela para homens fiéis, que ensinem a outros homens fiéis, para que eles também multipliquem essa palavra com fidelidade. Então, o mundo precisa de homens e mulheres que sejam fiéis às Escrituras e que ensinem o que as Escrituras, de fato, efetivamente, está dizendo. Certo? Essa era a preocupação de Paulo. Infelizmente, meus irmãos, muitas organizações, grupos, têm perdido o Evangelho e enveredado por caminhos tentando agradar o homem. Mas eu queria só concluir dizendo o seguinte: vale muito mais a pena, é muito mais importante você desagradar o homem e agradar a Deus do que agradar o homem e desagradar a Deus. Essa é a lei da fidelidade às Escrituras. Que Deus nos abençoe. A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, que nos ensina a lei da humildade, da misericórdia, da santificação, do testemunho autêntico de Jesus Cristo e da fidelidade à Tua palavra. Nós dependemos do Senhor. Nós somos inteiramente pobres em espírito, porque a nossa riqueza vem do Senhor. Em Ti nós somos fortes. Sem Ti não somos nada. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão ouvindo essa reflexão, aqueles que ainda hão de ouvir, cada família aqui representada na sala, cada família, ó Deus, que está em isolamento social, seus filhos e filhas, apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, Deus. Graças a Deus.